quero compartilhar com você uma palavra complementar. Só fazer um adendo aqui, uma continuidade aqui. Eu quero falar de um dos homens extremamente próximos da Bíblia. A Bíblia fala que ele era muito rico, enriqueceu muito, que ele ficou maior que a terra dele. Alguém lembra quem é essa personagem? Alguma dica aí? Nomes? Não estou ouvindo a boca de ninguém mexer. Ele é um dos patriarcas. Isaac. Eu quero ler com você Gênesis 26, versículo 17 em diante. Aí, João. Glória a Deus, obrigado. Hoje, enquanto nós estivermos aqui pregando, nós vamos guerreando aqui no altar. Ó, os instrumentistas aí, imagina que você é um soldado. Isso aqui não é um baixo, isso aqui é uma HK. Não é isso? A bateria do mesmo jeito. Vamos começar a movimentar para que o Senhor possa agir no nosso meio com poder. Quantos creem diz amém? O rei Eliseu, antes de dar uma palavra profética, o profeta Eliseu, antes de dar uma palavra profética para o rei Josafá e Acabe, ele chamou os músicos para o meio de uma batalha. E quando eles estavam ali, a mensagem dos céus apareceu. E Eliseu deu uma palavra profética. Então a música, ela tem um poder de quebrar cadeias, principados. Quando Davi tocava a harpa dele, o que acontecia? Que aquele espírito que atuava na vida de Saul saía. Então tem poder na sua adoração. Tem poder. Adore o Senhor com tamborim, com instrumentos de corda, com dança. Movimente. Mostre que você está vivo para o seu Deus. Amém? Você encontrou, diz amém. Então versículo 26, capítulo 26, versículo 17 em diante, diz assim: por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac escavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome àquele poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou de Sitna. Versículo 22, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Eu quero um tema para essa mensagem, vai ser breve. Vamos pensar rapidamente sobre esse tema, sorrindo muito. Eu vou te explicar por que é esse tema. Isaac, na lógica humana, ele não deveria existir. A biologia diz que ele não deveria existir. Por quê? Porque a sua mãe Sara era estéril, então ela não podia ter vida, não podia gerar no seu ventre. Então, por consequência, é impossível gerar Isaac. Entretanto, por uma conveniência de Deus, porque Deus tem um propósito e um plano, Isaac veio a existir. Então a primeira reflexão que a gente encontra na história de Isaac é o seguinte: que Deus não está sujeito às circunstâncias para cumprir o seu propósito. Porque às vezes a gente quer medir Deus com base na nossa força. Então as nossas impossibilidades por vezes é questionamento para Deus, por Deus.
Será que Deus pode fazer? Será que Deus vai fazer? E a história de Isaac mostra isso, que Deus não está sujeito às circunstâncias para cumprir o seu propósito. Se Deus tem um propósito, nada vai pegá-lo de surpresa. Quantos podem dizer amém por isso? É Jó quem disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaac significa rir, dar risada. Em uma tradução livre, ele vai sorrir, ou melhor, ela vai sorrir, que era Sara. Ela não podia engravidar, engravidou. Gênesis 21:7 diz o seguinte: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria que Abraão daria a Sara um filho para que ela amamentasse? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Amém? Para quem acha que Deus é desorganizado, que Deus está desatento às dias e horas que passam na nossa vida, esse texto nos prova o contrário. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, e a Bíblia diz que na época fixada por Deus em sua promessa. Repete comigo assim: na época fixada por Deus em sua promessa. Deus tem uma data fixada para surpreender sua casa, para mudar a tristeza em alegria. Deus tem uma data no calendário dele, aonde está escrito assim: lá na casa do Dorivan vai ter riso, vai ter sorriso. Lá na casa do Alan vai ter risada. Lá na casa do meu irmão Vilmar vai ter risada. Deus tem tempos e épocas fixados no céu. Quantos creem dizem amém? Quantos recebem essa palavra dizem eu recebo? Isaac cresce, Abraão é posto à prova, justamente pela materialização desse sorriso. E nesse dia, quando Abraão é posto à prova, sacrificar Isaac, Isaac aprendeu com seu pai algo importante: a confiar sem desconfiar nos propósitos de Deus. Porque a gente confia desconfiando. Será que Deus sabe o que está fazendo? É claro que a gente não usa esse termo, mas a expressão que a gente usa, as ações que a gente por vezes tem, é desconfiando se vai dar certo a nossa vida. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu não nasci para ser derrotado. Quantos também não nasceram para ser derrotado? Eu nasci para vencer. Eu nasci para superar todos os desafios. Eu nasci para dar frutos para a glória de Deus. Isso não é algo só meu, isso é nosso, é da igreja do Senhor. Nós não nascemos para perder, nós nascemos para vencer. Somos mais do que? Em quem? Em Cristo Jesus. Então, Isaac aprendeu naquele dia a confiar sem desconfiar em Deus. Abraão é posto à prova. Ele é tão assim rápido em cumprir aquilo que Deus fala, que a Bíblia diz que no dia seguinte levantou, pegou o jumento, pegou seus servos, e enquanto ele e o rapaz caminhavam, eles estavam indo. Capítulo 22, versículo 5 diz assim: disse ele a seus servos, quando eles chegaram no monte: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Ele não está falando que ele vai voltar sozinho. Ele sabe que ele tem uma missão dura: sacrificar seu filho. Na lógica, ele deveria subir junto com o rapaz e voltar
sem o rapaz, porque ele iria o sacrificar. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Por que Abraão faz isso? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A atitude de Abraão é uma atitude de quem crê. Eu não vou comprar o guarda-chuva porque a chuva vai vir. Eu compro o guarda-chuva porque eu tenho certeza que vai chover. Eu dou o passo da fé porque eu tenho certeza que Deus vai estar comigo. Eu caminho em fé porque eu tenho certeza que o Todo-Poderoso vai me ajudar. Eu vou e volto porque aquele que me prometeu é fiel. Amém? Abraão falou: ele vai voltar. Ali vai sacrifício, Deus ressuscita, porque tem uma promessa. Deus não pode descumprir acordo. E aí, a caminhada segue. Chega um momento que Isaque preocupa. Isaque preocupa porque ele já é um rapazinho, e ele entende as coisas. Ele vira para o pai dele e fala assim: pai, fala assim, meu filho, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Afinal de contas, na cabeça do rapaz a conta não ia fechar. Tem algo faltando aqui. Se a gente vai sacrificar, cadê o cordeiro? Abraão é homem de fé, irmão. Ele não titubia na palavra. Ele não vai embargar a voz para falar para o filho. Até porque ele não está mentindo para o filho dele. Olha a palavra de Abraão para ele. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem convicção ao Deus que você está servindo, se você tem convicção que você vem ao culto para servir a um Deus verdadeiro, poderoso, você jamais deveria chegar aqui com cabisbaixo, preocupado com a segunda-feira que se inicia. Você devia chegar aqui preparado para a batalha e dizer ao seu impossível, aos seus gigantes: ei, meu Deus é maior. Ei, meu Deus vai prover. Meu Deus vai fazer, porque Ele não é qualquer Deus. Ele é o Deus criador dos céus, criador da terra, criador do mar. Elevo meus olhos para o alto e me pergunto: de onde me virá o socorro? Eu mesmo vou responder: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Irmãos, Abraão tem certeza. Ele continua caminhando junto com o menino. O desfecho dessa história você conhece. Abraão vai sacrificar Isaque. De repente um anjo o chamou do céu: Abraão, Abraão. A Bíblia tem exclamação, então não foi um Abraão. O Abraão, não. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, Senhor. Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu único filho. Abraão ergueu os olhos, viu um cordeiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. E aqui, Isaque entendeu uma coisa. Abraão chamou o nome daquele lugar Yahvé Jireh, Jeová Jireh, como se diz até esse dia: no monte do Senhor ele será visto. Nesse dia, Isaque viu com seus próprios olhos o manifestar de Jeová Jireh. Eu quero falar para alguém aqui: Jeová Jireh vai passar na sua casa. Jeová Jireh continua vivo, continua operando, continua provendo, continua fazendo.
Ou você acha que as suas orações, elas não estão chegando a Deus como um aroma suave? Ou você acha que as suas ofertas, dízimo, ações de graças a Deus, está sendo feita em vão? O Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor é recompensador daquele que busca, daquele que teme e daquele que confia nele. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê. Pai, aonde está o cordeiro, Pai? Jeová Jireh, Jeová Jireh. Pai, como que vai ser 2026? Jeová Jireh, Jeová Jireh. Mas está tendo guerras, ó Pai, em todo lugar. Como vai ser? Jeová Jireh, Jeová Jireh. Mas a economia está um caos. Como que eu vou prosperar? Jeová Jireh, Jeová Jireh. Mas os médicos falaram que a doença é terminal. Jeová Jireh, Jeová Jireh. Porque aquele que é, ele continua sendo e eternamente haverá de ser. Quantos podem glorificar esse Deus? Aleluia. Isaac cresce, Abraão morre, Isaac herda a palavra profética que estava sobre Abraão. Isaac casou com Rebeca, só que Rebeca carrega o mesmo mal de sua mãe. Ela também não podia gerar, ela não podia dar filhos. Naquela época não tinha um exame para fazer. A mulher entendia que era estéril, porque de tanta tentativa nunca que ela gerava. Então ela, eu sou estéril, não consigo gerar. Isaac amava. Agora Isaac é filho de quem? De Abraão. Um homem de altar, um homem que ora, um homem que antes de ir para o campo de batalha, ele vai para o quarto de guerra. Ele guerreia no espiritual, depois ele vai para o físico. Ele é filho de Abraão, o pai da fé. Ele é fruto de um milagre. E aí qual é a atitude de Isaac? Ela é estéril, minha mãe também era estéril, mas eu nasci, então eu vou orar por ela. E a Bíblia vai dizer, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Irmãos, deixa eu te falar ainda uma coisa. Ainda que diante de mim se levante um desafio impossível de ser vencido, eu preciso entender, no poder da oração, joelho no chão, boca no pó, talvez haja esperança para você. Quando eu oro, cadeias são quebradas, o impossível se encontra com a solução. Então o que Isaac está falando é assim, olha, é impossível na biologia, é impossível na lógica humana. Biologicamente, ela não pode gerar, mas deixa eu te contar um negócio. Quem criou a biologia é meu amigo, é o Deus criador de todas as coisas. Ele pode voltar a dar vida nisso aí. Você sabe o que você tem que fazer para 2026? Profetizar. Não espera alguém profetizar para você. Começa a marchar na sua casa e profetiza. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai vencer. Eu vou é para frente, eu vou conquistar, porque maior é aquele que está comigo do que o que está do outro lado. Irmão, desafio, ele se apresenta na vida do crente. As impossibilidades, elas só tem para uma causa: para você ter uma experiência com esse Deus poderoso, você experimentar algo poderoso de Deus. Então, ora, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz, pode muito em seus efeitos. Então ora que o Senhor responde. Isaac orou, Rebeca teve 2 filhos,
Esaú e Jacó. E na terra que Isaac estava, teve fome. Houve fome naquela região. Isaac então vai para Gerar. Pega sua família e vai para Gerar. Gerar significa um lugar de passagem. É uma pernoite. Gerar, se você ler aqui, ela remete a um momento na vida de um homem que está em construção. Gerar não é o lugar que eu vou eternizar meus dias. Mas todo homem que é pai de família, que é esposo, que tem seus negócios, seus afazeres, seu trabalho, ele tem um período em Gerar. Ele tem que guerrear várias guerras ao mesmo tempo. Nós homens fomos projetados para ir para a batalha. Tem uma fase na nossa vida que é guerra de todo lado. Se você abaixar um pouquinho a cabeça, você leva na cabeça. Então você tem que estar sempre atento. Você tem um casamento para cuidar, você tem filhos pequenos ou adolescentes para administrar, você tem um negócio para consolidar, você tem uma vocação e um ministério para exercer. Então em todas as áreas da sua vida você está ali em construção. É esse período que Isaac vai entrar. Esse momento requer de você direção de Deus. Quando tem fome em Negueb, ali na região que Isaac mora, ele é expulso, ele tem que sair. Porque um homem de Deus, ele não vai ficar parado, ele está em movimento, mas ele tem direção dos céus. Isaac vai para Gerar. A Bíblia diz que quando ele chega em Gerar, o Senhor aparece para ele. Pisou em Gerar, Deus apareceu para Isaac e disse: não desça para o Egito. Ou seja, o lugar que você está tudo bem, mas não vá para o Egito. Deus deu direção para ele. Estabeleça-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou em Gerar. Teve outras pessoas, como Elimeleque, marido de Noemi, que teve fome na terra dele. Ele foi para Moabe. Diz que ele chegou lá, ele morreu, e os 2 filhos dele morreram. Mas a Bíblia não faz menção que Deus apareceu para ele, que Deus orientou ele, que Deus falou para ele. A fome não é determinante para eu ir para lá ou para cá, mas é o meu discernimento espiritual. É tempo de caminhar para frente? É tempo de ir para o sul? É tempo de ir para o norte? É tempo para eu fazer o quê? Orientação de Deus. Quando Deus aparece para Isaac, a reflexão que eu tenho é aquela do Salmo 37. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então Isaac vai, mas Deus está confirmando os passos dele. 2026, homens, é tempo de alinhamento com os céus. É tempo de entender para onde a nuvem está caminhando, para onde eu vou, o que eu falo, como eu faço. Porque a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que ele deve seguir. Amém? Que o Senhor nos conceda aos homens dessa casa discernimento, sabedoria, espírito de sabedoria, de destreza, de habilidade, para que 26 seja um tempo de vitória na nossa casa. Quanto diz amém? Isaac em Gerar, ele se depara com um ciclo que repetiu na vida de Abraão, seu pai. Abraão também teve fome na sua terra, e Abraão também teve que descer para Gerar. Abraão chega em Gerar assim como Isaac, no mesmo período. Isaac, ele viveu um tempo ali em Gerar. Ele provavelmente era um rapaz quando Abraão teve que ir para Gerar. Quando Abraão chega em Gerar, ele conta uma historinha a respeito de Sara, porque ele tinha medo
que os homens daquela terra tomassem ela e matassem ele. Então, quando ele é questionado, o que ela é sua? Essa é minha irmã, essa é prima, é parentada, mas não é minha esposa. Quase causa uma catástrofe naquela região, no tempo de Abraão, por conta dessa mentirinha que Abraão contou. Isaac, acontece a mesma coisa com ele. Tem fome, ele desce, ele tem medo dos homens por causa de Rebeca, a sua beleza. Quando é questionado, ele fala, é minha irmã. Só que ninguém toma ela. Um dia ele está na sua casa, o rei e seus oficiais estão no terraço vendo, ele acariciando Rebeca. O rei Abimeleque chega para Isaac e fala assim, ela é sua esposa. Qualquer homem aqui poderia ter tomado ela como mulher, e isso causaria um dano para nós. Esse ciclo repetiu. Deixa eu te falar a respeito disso. Precisamos discernir o que é um ciclo positivo do que é um ciclo maligno na nossa vida. Tem ciclos que passam de geração em geração e nem sempre são positivos, precisa ser quebrado. Esses dias eu vi um testemunho de uma pessoa que ela era viciada em cachaça. Então, esse homem, ele sempre tomava cachaça. Ele tinha um engenhozinho na sua casa e todos os dias ele tomava cachaça. E ele se encontrou com Deus e passou por um processo de transformação e libertação. Um dia ele está na casa dele, tem uma igreja orando por ele. Quando ele vai para a cachaça, o copo quebra. E naquele dia, o copo foi simbólico, mas o vício estava sendo quebrado na vida dele. Questionado sobre o seu histórico de vida, a família toda era dona de engenho muitos anos, e venderam muito tempo cachaça. E aquela entidade habitava naquela casa. O pai tinha engenho, era viciado em cachaça, o avô da mesma forma, o neto também da mesma forma. Isso é um ciclo que está repetindo, mas não é positivo, é maligno. Precisamos discernir. O que é bom se repete, glória a Deus. O que é ruim, nos pés da cruz, está expulso, está quebrado em nome de Jesus. Isaac então chega ali em Gerar, se estabelece, e aí a Bíblia vai falar que naquela terra ele ganhou muito dinheiro. Ele plantou lavoura, e no primeiro ano que ele planta lavoura, ele colheu 100 por 1. E o Senhor o abençoou. Então a bênção que habitava sobre Isaac era porque o Senhor o abençoou. Existe uma grande distância entre um homem bem sucedido de um homem abençoado por Deus. O bem sucedido, se ele cumprir os princípios, for diligente no que faz, ele prospera. Mas o homem que é abençoado por Deus, ele vai além dessas áreas da vida, alcança família, saúde, mente, coração, é tudo. Então Isaac era um homem abençoado por Deus. Quando ele cresce muito, ele começa a se deparar com a primeira guerra dele. Abimeleque chega nele e fala, olha, você cresceu muito, você não é mais bem-vindo aqui. Você tem que ir embora daqui dessa terra. E ele expulsa ele daquela terra. E ele vai agora para o vale de Gerar. Ele desceu mais um pouco agora. É tempos de guerra. Tem família, tem filhos, tem negócio, tem ministério, e é guerra para tudo quanto é lado. Quando ele chega no vale de Gerar, a primeira coisa que ele faz é reabrir os poços do tempo do seu pai. E ele começa a reabrir os poços. Esses poços tinham sido entulhados pelos inimigos de seu pai. E ele está ali agora reabrindo. Tem poço que começou no meu pai. Talvez por alguma razão foi entulhado. Eu preciso escavar. Eu preciso dar sequência. O que eu quero dizer com isso? Tem sonhos que o pai sonhou. Talvez não se cumpriu nele, mas se cumpriu no filho. Tem sonhos que talvez eu vou sonhar. Eu vou começar. Talvez vai para o Pedro. Então a nossa vida ela é assim. Mas nós precisamos entender uma coisa. Tem poço, cava. Ele está cavando, ele descobre um veio d'água.
Ele falou: opa, sabe pai de família, homem, trabalhador, quando dá certo um negócio, aí você está lá naquela guerra e fala: opa, agora acertei, agora vai. Era isso que Isaac estava. Ele fala: agora vai dar certo. A primeira tentativa foi bênção, mas me tomaram tudo. Agora achei mais um. Quando ele acha que achou, a Bíblia diz que os pastores de Gerar contenderam com os dele e falaram assim: opa, essa água é nossa. Mas como é nossa? Estamos cavando aqui, nós que achamos, não, essa água é nossa. E teve contenda. Isaac não é um homem de contenda, ele é um homem de paz. A Bíblia diz em Tiago que o fruto da justiça se manifesta em paz entre os pacificadores. Mas entre os ímpios há todo tipo de confusão. Na tenda do ímpio há todo tipo de problema. Isaac vê a contenda, ele fala: deixa esse poço para eles, vamos cavar outro. Começa a cavar outro. Ele dá um nome, ele fala: deixa eu pôr marcos na minha vida. Esse primeiro chama Ezeque. Ezeque significa lugar da contenda. Eu não fui chamado para o lugar da contenda. E ele segue. Cavar outro. Foi bom o poço que ele cava. Só que mais uma vez, os filisteus invejavam ele. O povo de Gerar não gostava dele. Foi lá, falou: esse poço é nosso. Aí Isaac falou assim: tá bom. Ele deu o nome de Sitna, inimizade. Lugar da inimizade não é meu lugar. Ele continua a cavar, a cavar. Essa guerra, irmão, é uma guerra que muitos de nós estamos passando. Tem dia que a gente cava um poço, dá certo, mas em algumas circunstâncias você vai lá e entulha. Você fala: ah, meu Deus, não é possível. Mas já cavei 1, 2, 3, aí você continua. Cava outra, é briga. O que Isaac está dizendo para nós é assim: não vale prosperar em lugar de contenda. Não vale prosperar em lugar de inimizade. Não tem dinheiro no mundo que vai comprar a nossa paz, o sossego, você deitar no seu travesseiro, dormir em paz com sua família. Dinheiro com confusão não é bom, não é bem-vindo. Faço qualquer coisa pelo dinheiro. Apartai de mim, esse tipo de gente não serve. Isaac está dizendo assim: olha, eu conheço o Deus do meu pai Abraão. Ele é Jeová Jireh. Se ele proveu nesse poço e me tomaram, e aqui é lugar de contenda, esse não é o lugar que ele proveu na minha vida. Se nesse aqui deu inimizade, significa que o famoso ditado: Isaac perdeu o cavalo arriado que passou na porta dele? Não. Eu aprendi uma coisa, irmãos: o homem de Deus, ele vai ter muitos cavalos arriados passando na porta dele. Cabe ele discernir: é tempo de montar no cavalo ou não? Porque se eu monto e tem contenda, eu falo: opa. Se eu monto tem inimizade, opa. Mas tem um segredo: Isaac continua a cavar. E aí aqui vem a lição que ele vai nos dar, e eu já vou aterrissando para a gente finalizar. Isaac mudou-se dali. Você precisa ter discernimento, irmão, do ambiente que você está. Homens, 2026, a gente precisa ter discernimento qual mesa a gente vai sentar. Bem-aventurado o homem que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Então esse é um ano de discernimento. Ele mudou dali, e ele continua a mesma rotina dele, cavando poços. Não vai acontecer mágica, irmão, na nossa vida. Não vai acontecer essas coisas fantasiosas na nossa vida. Eu vou acordar e vai aparecer um dinheiro na minha conta. Esse dia meu pai achou que tinha recebido uma bênção. O pessoal do meu escritório confundiu meu nome, mandou um pix para ele. Eu falei: pai, tem um pix aí. Ele falou: rapaz, eu achei que era a bênção de Deus, né?
Pix errado não vai ser a nossa solução. Irmão, mas tem uma coisa. É assim a vida. Rotina e disciplina. Rotina e disciplina. Rotina e disciplina. Cavando poços todos os dias. Entulha, continua. Entulha, continua. Entulha, continua. Até que o de repente de Deus surge. Um dia acontece, não é mágica. É provisão, é milagre. É Deus agindo. Aí ele muda de lá e continua a cavar poços. Deixa eu falar um negócio. Não muda o que você está fazendo. Continua a cavar poços. Fique expert em cavar poços. Quando perguntar o que você faz, eu cavo poço. Isso é expert, já veio da água. Tiro para tudo contrário, faço A, faço B, faço C. Não é assim. Escolhe um caminho e continua caminhando nele. Vai nele, vai nele. Um dia você torna referência naquele caminho. Isaac cavou poço. E aí a Bíblia diz: ninguém discutiu por causa dele. Olha o milagre acontecendo. Deu o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Irmãos, 2026 é tempo de resiliência. Continua caminhando, continua cavando poços. Tem poço entulhado, vai para o outro. Perceba, discirna o seu ambiente, muda se for necessário, mas continue cavando, porque eu não tenho dúvida que assim como foi na vida de Isaac, vai chegar um de repente, que você vai falar assim: opa, ninguém discutiu, não tem colateral, não tem problema. Esse é o Reobote de Deus, lugar espaçoso, lugar de prosperar, lugar aonde Jeová Jireh proveu na minha história. É o lugar para prosperar, sem contenda, sem inimizade, mas com a paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Quem crê que 2026 é tempo do Reobote? Só existiu esse lugar na terceira tentativa. Sabe, meus irmãos, você não pode parar de guerrear. Você precisa entrar para o seu quarto de guerra e guerrear, clamar, buscar. Você não pode abrir mão de orar enquanto não recebe a palavra de Deus. Você só tem o direito de sair daquele posição de guerra quando Deus te responde. Se Deus está calado, você continua guerreando. Só se Deus falar não e ponto final, ponto, encerrou essa conversa, aí você para. Mas enquanto você não tem uma palavra do alto, você tem que orar. É guerra, é propósito sem fim. Se já perguntaram para mim se é um propósito que você faz, eu falo: não, estou em propósito. Propósito, ele tem data para começar. A data que ele para terminar é a data de Deus. Porque eu tenho certeza, sabe o que, irmão Vilmar Fleury? Tem uma data fixada no calendário de Deus que fala assim: lá na casa do Daniel vai ter gargalhada. Lá na casa dos meus irmãos da Bethesda vai ter gargalhada. Então eu não posso parar, eu tenho que ir orando. E agora eu aterrizo e vou concluir com essa história aqui. Rei Jeoás procura Eliseu, que era o profeta do seu tempo. Ele não foi um rei que temia a Deus, mas ele procura. Eliseu está doente, próximo a findar seus dias. E ele chega então para Eliseu e fala assim: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu já lhe disse assim, eu imagino que Eliseu devia ser aqueles profetas assim, curto, sabe? Tá. Ficava rodeando muito. Já foi direto para ele, falou assim: traga um arco e algumas flechas. E o rei assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando ele pegou, Eliseu pôs-se de pé, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse assim: esta é a flecha da vitória do Senhor.
a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Irmãos, eu imagino que nessa hora estava igual aquela conversa. Nossa, é porque essa conversa eu e ele que sabe aqui. Mas eu acho que nessa hora Eliseu ficou de pé e falou assim: olha, golpeia o chão, rei, com fome, com vontade. Aí diz que o rei golpeou o chão 3 vezes e parou. Pá, pá, pá. Ele não entendeu o que estava acontecendo naquela hora. A Bíblia diz que o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria ser a derrota à Síria, e você a destruiria completamente. Mas agora, rei, você vencerá somente 3 vezes. Irmãos, eu penso que tem hora que Deus olha para a gente e fala assim: ele devia estar orando mais 5 minutos. Ele devia ter dado mais 3 gritos de vitória. Ele devia ter continuado esse propósito mais 1 semana. Ele deveria ter continuado esse jejum mais 21 dias, porque a vitória está logo ali. Ei, igreja do Senhor, não pare. Continue a sua guerra, continue a sua batalha, orando, 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 até o céu se abrir. Ai, irmãos. Ei, Jeoás, não é assim não. Você devia ter feito isso umas 5, 6 vezes. Você não entendeu nada. A oração não é só: Senhor, obrigado por esse dia, amém, tchau. A oração é entrar: Senhor, está aqui os gigantes que eu estou vencendo. Eu estou no meu tempo de gerar. Eu estou no meu momento da passagem. Se eu ficar aqui eu vou ser destruído. Eu estou cercado de inimigo. Se o Senhor se demorar eu não aguento. Senhor, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho crianças, eu tenho negócio, eu tenho compromissos. Senhor, eu preciso vencer. Senhor, eu preciso dar fruto. Tem que gritar, tem que gemer, tem que chorar, tem que fazer propósito prolongado até ver o agir de Deus. É claro, unido com toda a disciplina, princípios que a Bíblia nos ensina. Fica de pé comigo. Aleluia. Ó, a história termina assim: naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não temas, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento. E o que é que ele continuou fazendo? Cavando poços. Eu não paro de cavar poços porque eu encontrei Reobote. Eu não paro porque alguém entulhou meus poços. Eu continuo a cavar na rotina da vida, porque eu sei que Jeová Jirê, Ele virá e vai prover na minha vida mais uma vez, fará de novo mais uma vez, porque Ele é Deus. E hoje aqui nós vamos orar junto, porque Isaac entendeu que naquele dia a casa dele sorriu. E tem muita gente que está precisando sorrir. Fala para o seu irmão assim: você vai sorrir esse próximo ano. Irmão, nós temos que rir. E hoje eu quero te convidar para a gente, nesses próximos 2 minutos, guerrearmos junto essa batalha. Desentulhar os poços que estão entulhados. Visitar a palavra de Deus mais uma vez.
lembrar das promessas que o Senhor tem dito a nós. E a minha esperança é que a palavra de hoje seja para você um prepulsor, um impulso para você entrar seu 2026 com convicção de vitória. Não parar na caminhada. Sabe por quê, irmão? A terra não vai parar de girar porque eu parei. Os dias não vão diminuir porque eu parei. Ninguém está ligando se eu estou chorando mais ou menos. Se eu for chorar, eu sempre falo para as pessoas que estão passando alguma peleja e me procura. Eu falo assim: querido, vai chorar, vai para o banheiro, vai para um quarto de guerra de sua casa, para um lugar que ninguém te vê, nem sua esposa, nem seus filhos. Urra, bota uma meia na boca, grita. Lá naquele lugar se humilha todo. Terminou, ó, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu vou e voltarei, porque Jeová Jireh está comigo. Irmão, só baixa a cabeça para o autor e consumador da nossa fé. Confunda o inimigo da nossa alma. Confunda o inimigo. Como que ele está rindo? Estou rindo. Como que ele tem certeza? Porque eu tenho certeza. Porque eu confio sem desconfiar naquele que me chamou. Amém? Vamos orar? Tem uma música preparada? Vamos cantar? Vamos cantar e vamos guerrear junto, igual o soldado. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Deus de aliança, mais uma vez. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, porque tu és um Deus tão rico, tão poderoso, que se nós entendêssemos disso, nós beberíamos mais nessa fonte da vida, sem duvidar, sem questionar, sem preocupar. Senhor, esse ano que se finda, certamente foi ano de desafio para muitos que aqui estão, mas o nosso clamor é: Deus, dê a nós uma unção nova, dê a nós o renovo da nossa esperança. Lembra-nos, ó Pai, das tuas promessas, para que continuemos a caminhar, a cavar poços, a não parar. Senhor, que nada venha nos parar, que tenhamos o discernimento para o ano que se inicia, para onde devemos seguir, e que cada homem, família que aqui está reunida, possa na perseverança dos dias encontrar o seu Reobote, entender que na calendário dos céus há uma data fixada para esta família sorrir, para esta casa celebrar o canto da vitória, Senhor, e que enquanto aqui tivermos, continuemos, ó Pai, a movimentar, a agir e a gerar muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Quem entendeu essa mensagem, aplauda Jesus Cristo.